Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Ainda não será para esse confronto contra o Racing pela Sul-Americana que Rodrigo Garro estará de volta, mas há uma perspectiva de que ele possa retornar em breve. E eu falo em breve porque, sei lá, né, muita gente falou que ele poderia voltar só depois do Mundial. Ele vai voltar antes. A tendência é que no começo de junho. A gente já está em meados de maio. Então a tendência é que em 2 a 3 semanas o Rodrigo Garro esteja de volta. Por que eu estou te atualizando sobre isso? Porque ele já treinou no campo semana passada, fazendo uma espécie de transição do departamento médico para o departamento físico, acompanhado por fisioterapeutas, vai para o campo, solta a musculatura e aí começa a trabalhar com bola de uma forma individual. Isso ainda está acontecendo. Agora, a tendência é que até o final desta semana o Rodrigo Garro participe de treinamentos com parte do grupo. Por que parte do grupo? Porque tem um confronto na quinta-feira, então às vezes os titulares não treinam o tempo inteiro, né, fazem regenerativos. Se esse treinamento for na sexta-feira, provavelmente os titulares estarão na academia e tal. Então a tendência é que em treinos parciais o Rodrigo Garro até o final da semana consiga trabalhar com o grupo. Semana que vem há uma expectativa de que ele consiga trabalhar com o elenco, com bola, para ir já soltando, e aí dentro dessa atividade a gente tem ali uns 10 dias, uma semana, 10 dias do Rodrigo Garro trabalhando inteiramente para estar à disposição e aí ser relacionado, entrar alguns minutos, aquela coisa toda. Já falamos também que é importante que ele retorne antes do Mundial, depois dessa lesão da tendinopatia patelar, né? Ele jogou a final do Paulista no sacrifício, com medicamento, aquela coisa toda, e depois parou para cuidar disso, chegou até a ir para a Espanha, voltar. E nesse momento ele tá para retornar, mas há todo um cuidado, né, para que, enfim, falamos sobre isso também, né, que ele resolva a situação antes de um regresso antecipado, de daqui a pouco antecipar uma situação. Não, ele tem que ficar bem. Eu sei que o Corinthians está precisando dele, jogador que foi muito importante no ano passado, mas não adianta nada, né? Ele chegar e não conseguir estar na plenitude da sua forma física e daqui a pouco nem clínica, né? Então, assim, a tendência é que o Rodrigo Garro retorne antes do Mundial. E por que eu ia confirmar, né, referir que é importante? Porque esse retorno, ele provavelmente vai dar... ele vai precisar de alguns jogos e de descanso, um jogo para daqui a pouco para medir se o músculo tá bem. E aí quando eu falo músculo, né, porque quando você trata uma situação, essa situação ela tá com um pouco mais de cuidado, a tua tendência é forçar um pouco a outra perna, forçar um pouco o músculo, ele ficou muito tempo sem a intensidade de um jogo. Então tudo isso é natural que depois de 2, 3 partidas ele comece a sentir. Se ele retorna depois do Mundial, ele naturalmente ia desfalcar o Corinthians no meio da temporada e das fases mais quentes do ano, né? Então nesse momento, se ele sente um pouco, né, esse desgaste antes da parada, né, tem mais 4 jogos aí para acontecer, ele vai ter essa pausa de 1 mês para poder descansar, treinar com o restante do elenco, a preparação física que agora responde a um novo comando técnico, alinhar fisicamente todos os atletas, todo o elenco, para que o retorno seja muito melhor a partir do mês de julho. Então, Rodrigo Garro está voltando, gente, mas ainda paciência, a tendência é que seja no dia 1º de junho contra o Vitória, se eu não me engano, esse jogo. Tô com a tabela aqui do Brasileiro. Vamos lá, vamos para o dia 1º de junho, que é justamente essa partida diante do Vitória, um domingo, 6h30 da tarde na Neoquímica Arena. Tendência que o Rodrigo Garro retorne nessa partida. Estou falando da 11ª rodada. É justamente um jogo, 2 jogos antes da parada, né? Seria esse, depois o Corinthians fecharia a pausa, né, no dia 12, dia dos namorados, numa quinta-feira, 8 da noite, na Arena do Grêmio, contra o Grêmio. Fecharia, né, essa primeira parte do Campeonato Brasileiro, retornando apenas no dia 13 de julho contra o Bragantino. Então, tendência é que contra Vitória e Grêmio o Garro esteja à disposição. Vamos ver o que acontece. Eu queria falar com vocês também sobre os problemas do Dorival. Por que eu estou dizendo que o Dorival está enfrentando mais problemas do que eu imaginava nesse começo? Porque ele não está conseguindo repetir uma equipe. E quando eu falo conseguindo, está sendo por uma escolha dele de entender o elenco que ele tem, de rodar um pouco os jogadores que ele tem e tudo mais, mas assim, me parece claro que por uma necessidade física também.
E tem alguns jogadores que estão sentindo o desgaste da temporada. Eu sei, a gente está no começo, a gente está em maio, a gente está na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como pode isso? Mas é só você olhar para o lado e perceber que todos os times estão sofrendo com isso. Mas o Palmeiras menos. O Palmeiras foi o time que mais abriu mão dos seus titulares durante o Campeonato Paulista. E o Abel foi duramente criticado por isso. Mas ele fez uma escolha. Mesmo assim, chegou na final, perdeu o Paulista, mas essa escolha ela visava ter um elenco mais robusto a partir de agora, tá? E ele vai ter um Mundial. Então o Palmeiras não vai ter a pausa. Entre os paulistas é o único que não vai ter. Além dele, né, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo também. Eles não terão a pausa que outras equipes terão. Agora, se você olhar o Inter, o São Paulo, o Cruzeiro, muitas equipes estão sofrendo com o desgaste físico dos atletas mesmo em maio. Muitos esticaram a corda no estadual, com reflexos agora. E o Corinthians não é diferente. Então, assim, o Dorival chegou e ele tá mesclando. Ele tá tipo assim, não vou botar esse cara aqui 2 jogos, vou fazer o controle de carga, aquela coisa toda. Mas, assim, confesso pra vocês que isso tem trazido efeitos mais negativos do que positivos. Claro que são apenas 4 jogos aí do Dorival, tá, gente? Tô analisando bem pontualmente, bem o momento que tá acontecendo. Por quê? Porque quando você preserva, o que você espera que aconteça no jogo seguinte? Que você ponha os titulares e eles entrem com o gasto total. Isso aconteceu até quando ele faz isso diante do Novo Horizontino e na sequência tem o Inter. Deu para ver que os titulares ali, até porque tem um agravante aí, né? O Inter teve um jogador a menos no começo do segundo tempo. Então, natural que o Corinthians se colocasse, se impusesse no jogo como aconteceu. Mas beleza. De qualquer forma, esse foi um exemplo positivo. Agora, nos demais, ele tá rodando o elenco e você não vê esse ímpeto físico de um jogador que daqui a pouco foi preservado e volta. Posso citar aqui o Angileri, posso citar o Carrilho, jogadores que são preservados e quando recebem a oportunidade de novo não estão tendo aquele gasto todo que eu imaginaria que teriam. Beleza. O outro fato, o Dorival não montou um time, não definiu um time ainda. E eu sei que é cedo, eu sei que ele está começando, mas o Corinthians hoje não tem uma escalação que a gente saiba qual é o time do Dorival. E qual é o problema disso? O problema disso é que você não dá sequência, você não cria casca de time. É muito cedo para a gente imaginar que todo jogador que vai entrar vai responder a um processo, a um padrão, sendo que esse padrão ele sequer foi estabelecido com uma escalação apenas. Então, quando você roda demais, tem o ponto positivo, que você abre o elenco, que você tem repertório de sistemas táticos. Eu falei sobre isso recentemente. Não quero ser incoerente aqui, mas agora, nesse momento, tá me parecendo assim, caramba, e aí? Ele vai fazer o Maicon de primeiro homem mesmo, e o Ranieri vai jogar como um segundo, e o Memphis vai ser meia ou vai ser atacante? Vai ser atacante, beleza. E esse meia vai ser o Coronado? Vai ser o Bidon, enquanto o Garro não volta. Então ele mesclou demais. Ele mesclou demais e não definiu um time. E aí tem um reflexo também que não é do Dorival, não é culpa do Dorival. E gente, só tô pontuando aqui, tá? Nenhum problema que o Dorival tá chegando agora. E ele, provavelmente, por uma questão física, tá tendo que fazer isso. Eu tô analisando o efeito prático dessa coisa, né? Cara, você tá rodando demais e você não define um time. E até quando isso vai acontecer? Até a parada? Mais 4 jogos assim? Aí você está arriscando muitas vezes uma condição de tabela. E falando em tabela, é assustador se você olha a campanha do Corinthians em termos de gols sofridos. É assustador. Em 8 jogos, é isso? 8 jogos, o Corinthians tomou 14 gols. São 14 gols sofridos. São 11 marcados, mas são 14 sofridos. O saldo é de -3, portanto. E o detalhe, o Corinthians tem a 2ª pior defesa do campeonato. Ele só está atrás do Juventude. E iguala em gols sofridos com o Sport Clube do Recife, que é o lanterna, o pior time da competição. O Corinthians sofreu o mesmo número de gols que o pior time da competição, 14 gols.
E é a segunda pior defesa, só perde para o Juventude, que tomou uma goleada de 6, tomou um 6-0 e um 5-0, né? O Juventude era para estar pelo menos, sei lá, uns 12 também tomados, mas aí tomou uns 6 do Flamengo e 5 do Fortaleza. E por isso está com 20 gols sofridos. É a pior defesa disparada. Agora, o Corinthians tomou 14. O Sport tomou 14. Então aquela ideia do Dorival chegar, arrumar a casa, resolver de trás para frente, fechar a casinha, não está funcionando. Não está funcionando. Aquela ideia que a gente falava de, cara, tem que ser o problema tático, porque não é possível. Joga o Félix, joga o André Ramalho, joga o Kaká, joga o Tchoca, o Tchoca menos, né? Joga o Gustavo Henrique, todo mundo vaza. Então o problema não é só individual. Veio o Dorival e continuou da mesma maneira. E os caras continuaram fazendo pichotadas e tal. Então, assim, eu sei que ele chegou agora, mas eu preciso dizer que até agora não resolveu essa parte defensiva. É algo que o Dorival precisa resolver com urgência. E aí vem a boa notícia, que eu só falei coisa ruim até agora, né? Vem a boa notícia do vídeo. É uma semana que ela pode marcar justamente uma virada desse começo de trabalho do Dorival. A gente está falando de 2 jogos. Um pela Sul-Americana, contra o Racing, quinta-feira, fora de casa, que mantém, ou manteria, né, o Corinthians vivo, caso venha uma vitória. E no domingo, o clássico diante do Santos, na Neoquímica Arena. O Santos terminou a rodada agora, nessa segunda-feira, empatando em casa, ou como mandante, né, o jogo foi no Allianz Parque, diante do Ceará em 0-0, somou apenas um pontinho, e o Santos está lá, na vice-lanterna, com 5 pontos ganhos apenas em 8 jogos disputados. É uma campanha horrorosa do Santos. O Santos tem um saldo de -3 também, tomou 10 gols, aquela coisa toda, fez 7. Então, o Santos está numa campanha péssima, péssima. Tem 2 vitórias, é isso? 5 empates e... 2 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Não, perdão. 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Meu Deus do céu, que campanha horrorosa do Santos. E o retrospecto recente desse clássico, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, é amplamente favorável ao Corinthians. A última vez que o Corinthians perdeu lá para o Santos foi em 2022. Vocês vão lembrar, acho que foi o segundo, terceiro jogo do ano em que o Corinthians perde em casa para o Santos e Silvinho é demitido, depois de ter tido o seu contrato renovado, ao classificar o Corinthians para a fase de grupos da Libertadores, né, no ano anterior. Vira o ano, o Corinthians perde em casa, acho que de virada até para o Santos, e aí o Duílio demite o técnico Silvinho naquela oportunidade. A torcida xingou o Silvinho, estava sem paciência, perdeu para o Santos em casa, já era. Mas assim, foram 21 jogos na Neoquímica Arena entre as duas equipes, e tem 11 vitórias do Corinthians e 8 empates. Tem 2 derrotas só, na história inteira. Desde da inauguração do estádio. Então é um retrospecto amplamente favorável. E o Santos está nessa draga. Não que o Corinthians esteja muito melhor, mas está melhor, né? O Corinthians pelo menos está 10º colocado, né? O Santos é o 19º. Então assim, a semana tem o Racing no Uruguai, que é o pior time disparado do grupo, que todo mundo ganhou até agora. Inclusive o Corinthians, mesmo sem querer muito, é fora de casa e tudo mais, mas é o jogo para deixar o Corinthians, se quiser, vivo nessa classificação da Sula, seja em primeiro ou pelo menos em segundo. E depois, no domingo, o Santos, que é um adversário em que o Corinthians tem tido uma vantagem nos últimos tempos, e o momento atual indica isso, de que o Corinthians pode confirmar essa vitória. Terminando a semana com 2 vitórias, muda completamente o astral, o objetivo, a empolgação, a expectativa, e aí a gente pode... O Dorival vai começar a respirar um pouco melhor para a gente tentar entender que time ele pode armar na sequência para confirmar essa classificação na Sula e começar a esboçar uma recuperação no Campeonato Brasileiro antes da parada para terminar numa posição confortável. Então a semana pode terminar melhor do que a gente imaginava, mas precisa confirmar.